Doutor Tiago, E aí, tudo bem? bom? Meu fone Tudo não. bem. Eu atrasei, mas mudou o fone hoje também? Tá me Alô? ouvindo? Valdo, tá me ouvindo? Oi, Tô. Fone também mudei chique. meu fone aqui. Eu também É, mudei meu fone agora. patrocinador enviou. Não, esse foi um outro que eu arrumei aqui agora, ó, tá vendo? Ah, De, pior que eu de tava morrendo de corrida. fome, entrei na Como live. eu, como eu nunca vou na corrida, eu uso. Entendeu? Ele é ótimo. Ele é de corrida. Você Eu, compra, dá uma sensação boa você ir em loja de esporte comprar as coisas assim, não é pra correr. Né? O povo olha e pra sua aí, cara, fala e assim: o aí que, que usa esse na cara. live da Bradetê. Você usa na live da Bradetê, tá bom. Pior sou eu que tava morrendo de fome, entrei na live comendo um pão de queijo. Você perdeu a cena. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Nós estamos indo então para a quinta edição do nosso informativo. É quinta, não é, Tiago? Quinto Quinta edição. episódio. Quinto quinto episódio do nosso informativo. Luciana que colocou esse negócio de episódio. É, essa vai ser igual aqueles seriados americanos, tomara que não acabem nunca, É, vai os ser tipo. episódios. Vai ser tipo Friends. Bom dia, meu amigo Lafayette, Frederico. E aí, Thiago? Descansando muito no recesso, tá na praia? Sempre, descansando sempre. Que dia que volta o expediente do judiciário? Dia 4? Dia 3, não? Dia 3? É. E dia 7 a gente já tem uma pauta virtual aí de matar o coração, né? Dia 7 tem uma pauta virtual de matar o coração. Então, nós Porque dividimos metade. Ah, é, e o pessoal agora está muito focado com reforma tributária e tudo, mas estão esquecendo que nós vamos ter aí um sistema híbrido por muito tempo, né? E sim. essa primeira parte da reforma tributária, ela traz um avanço, não é o nosso objetivo aqui, mas o Supremo está julgando muito tributário e a gente ficou até com medo, assim, não, tributarista não vai ter mais trabalho, né? Uai, bobagem, com a reforma tributária agora e um sistema híbrido, o que não vai faltar é trabalho pra gente. É verdade. Tiago, e só para avisar para o pessoal aí que a gente começou, que todos esses episódios estão sendo postados lá no YouTube da Bradetê. Então, convidar todo mundo para quem quiser assistir os anteriores. E a gente fez uma divisão dessa pauta do dia 7 em duas partes. Né? A primeira parte nós falamos semana passada. Essa semana o doutor Tiago é um homem extremamente cheio de compromissos, ele não pôde na terça-feira. E aí a gente está fazendo aqui na quinta-feira, mas que não trouxe absolutamente nenhum prejuízo na medida em que o judiciário, e não nós, está parado. Então você Não. pode começar aí com a sua ordem para debatermos. Qual é o primeiro Lembrando que caso? trata-se de meramente um informativo e não um É, debate de ideias. dizem que é informativo. Eu trato como um debate. Não tem negócio de informativo, coisíssima nenhuma, não. Informativo. Porque informativo. Informativo, coisíssima nenhuma. O primeiro caso, deixa eu pegar aqui no folderzinho. Ele é. Eu tive que sair perto do meu computador aqui por causa do sinal. Não, eu pego aqui agora. Peguei. O primeiro caso é um caso do ministro Toffoli, um caso super importante, que é aquele caso da compensação de ofício. Não sei se você lembra dele, é o RE 917 Compensação de ofício com 285 parcelamento, não é isso? com parcelamento. É o tema 874 da repercussão geral. E aí o tribunal ele reconhece a repercussão geral, vencido aí 3 ministros, 4 ministros, e ele fala da. E esse caso é importante, que ele vai falar se Travou a minha internet ou a sua? A sua que travou a minha? foi aqui. Não, tá ok aqui. Tá ok?
Ele vai falar o seguinte: o TRF ele declarou a controvérsia que diz respeito da possibilidade do fisco, aproveitando a questão de ressarcimento de tributos pela Receita Federal, proceder à compensação de ofício com débitos não parcelados ou parcelados sem garantia, na forma prevista do artigo 73 aí da 9430. Então, o Tribunal Regional, ele declarou a inconstitucionalidade dessa norma, porque ela afrontaria aí o 146 do CTN por incompatibilidade com as normas gerais de direito tributário. Então, na verdade, o que o TRF fez foi: o CTN não autoriza a compensação de créditos tributários, e aí ele usa a expressão assim, desprovidos de exigibilidade, como ocorre nos casos de parcelamento sem... como o caso dos parcelamentos sem garantia. E que para isso ocorresse, para que isso efetivamente ocorresse, que é a pretensão do fisco, teria que ter sido feita aí uma edição de uma lei complementar. Esse caso tem uma previsão específica no 73 da 9430, e ele só vai servir, aqui é importante porque os advogados brigam muito se pode ou não a Receita, na hora de dar algum ressarcimento, alguma restituição, proceder à compensação de ofício, só que aqui é importante, para débitos que estão parcelados. Né? Essa é a questão. Aqui, como você falou, já chamou minha atenção, que é só informativo. Então eu só vou informar que isso é um absurdo, proceder à compensação de débito de ofício. Está parcelado. Não, o cara não está devedor. Então eu só estou informando também. Tá. Vou só lembrar desse caso aí, a origem dele. A compensação de ofício é aquela da compensação às avessas, ou seja, o fisco, supostamente detentor de um débito do contribuinte, e diante de um crédito que esse contribuinte pleiteia junto ao fisco, na visão dele, pode ser feita uma compensação, ou seja, ele não ressarce um tributo recolhido indevidamente e compensa esse tributo com um débito, com um crédito tributário aberto lá em nome do contribuinte. Isso foi chamado imputação, isso foi já no passado impugnado pelos contribuintes, e o STJ, eu não lembro se o Supremo também, mas o STJ entendeu que a compensação de ofício, a imputação, era um instituto adequado ao nosso sistema jurídico, para os casos sem exigibilidade suspensa. Por quê? Porque para os casos com exigibilidade suspensa, não pode o fisco dizer que eu tenho um débito em aberto, na medida em que ele está com a exigibilidade suspensa. Então essa é a grande discussão nesse caso, e importante discussão. E provavelmente vai se ratificar a possibilidade da compensação de ofício, mas levanta-se um ponto: se no parcelamento que suspende a exigibilidade nos termos do artigo 151 do CTN, que é norma geral, com status de lei complementar, se a compensação de ofício poderia ser realizada no parcelamento. Isso é um assunto extremamente relevante, especialmente porque contribuintes têm pedidos de ressarcimento periódicos perante a Receita Federal. Então, vale muito a pena acompanhar. É um assunto, de fato, muito, muito relevante. Eu também tenho uma opinião sobre isso, especialmente quando o fisco faz a imputação em processos de compensação. Porque a compensação, o contribuinte exerceu um direito seu. Não caberia ao contribuinte. E o fisco faz algo, independente e a compensação é pagamento, já, sob condição de ulterior homologação, mas já é pagamento, ele não pode compensar de ofício. E ele faz algo que, na minha opinião, também é altamente discutido, que é uma imputação proporcional. Ao invés dele, quando falta algum valor, por exemplo, no pedido de compensação de crédito e débito, ele imputa proporcionalmente em principal, multa e juros, para que continue tendo uma parte de principal e correndo juros. Eu também tenho sérias dúvidas sobre isso, mas isso não está em julgamento.
que está em julgamento no Supremo é se o fisco poderá fazer uma compensação de ofício, ou seja, não ressarcir o contribuinte e abater aquele crédito de débitos que ele tenha em parcelamento. Com detalhe que o parcelamento é uma hipótese de suspensão da exigibilidade. E outra, não há que se falar, aí parece que é uma espécie de presunção de que o contribuinte vai ficar irregular ou não vai pagar o parcelamento no tempo correto. Se ele não pagar, o fisco tem as medidas coercitivas para que, enfim, deixa sem certidão, cobra, faz execução, tira os efeitos benéficos daquele eventual parcelamento que teve, volta a dívida ao status quo. Então, assim, tem outros efeitos. E não impedir o ressarcimento de um tributo que ou foi declarado inconstitucional, ou que o contribuinte pagou a maior e agora está devolvendo, está pegando o dinheiro de volta. Isso daí, só informativo. É um absurdo. Mas é bastante controverso, porque do lado do fisco ele diz, olha, mas você tem uma dívida aqui, não é correto que você receba dinheiro de volta se você está me devendo. E aqui o ponto. Se a exigibilidade está suspensa, você não está devendo. Se a exigibilidade está suspensa, eu não posso ter nenhuma medida de cobrança. De cobrança. Né? Então, isso é importante mesmo. Esse é o primeiro caso. A não ser que se aprovasse uma lei complementar em que se fizesse essa ressalva. Seria possível, na minha opinião. Esse é o ponto. O TRF, ele virou e falou assim, é inconstitucional porque o 146 não dá essa previsibilidade. E o CTN não autoriza esse tipo de situação. Para existir isso, eu teria que ter edição de uma lei complementar. Essa solução do TRF foi uma solução, assim, do ponto de vista legal e constitucional, absolutamente correta. Apesar de ser meramente informativo. Vamos para o segundo assunto. Também informativo. Eu informo que a decisão do TRF é a correta. Exatamente. No meu ponto de vista, é informativo. Segundo caso, é o tema 456, é o RS 598677. Esse caso é um caso também do ministro Dias Toffoli e é um caso super interessante lá do Tribunal do Rio Grande do Sul, do Estado do Rio Grande do Sul. E aqui é o seguinte, a possibilidade de exigência de ICMS pela entrada de mercadoria no Estado. Aqui é uma antecipação do fato gerador. O que o Estado do Rio Grande do Sul fez, e aqui é importante, o Supremo não vai definir se é substituição tributária, se é diferencial de alíquota, de FAO, nada. Aqui nós temos um caso de cobrança antecipada de ICMS devido por meio de uma edição de um decreto estadual, quando as mercadorias foram adquiridas em outro estado da federação e vão ingressar no estado do Rio Grande do Sul. O plenário do Supremo Tribunal Federal nunca decidiu essa questão de antecipação do fato gerador. E o que o estado do Rio Grande do Sul, que é um estado assim sensacional, os procuradores são muito combativos, estão sempre lá nos corredores do Supremo, e eles falaram o seguinte, que aqui não é uma hipótese de antecipação de fato gerador, é uma mera antecipação do prazo do recolhimento de um tributo que seria devido ao estado do Rio Grande do Sul. Então eles só estão antecipando o vencimento do tributo e que esse tipo de antecipação é integrativo da norma do ICMS. Mas na verdade aqui o que o Supremo vai decidir é se um decreto ele pode alterar o momento da ocorrência do fato gerador, como decidiu aí o acórdão do Rio Grande, o acórdão recorrido. Aqui é o recorrido o Estado do Rio Grande do Sul. Esse caso de antecipação, que muita gente confunde com substituição tributária, não já tem previsão em vários e vários estados. Na Bahia, em Minas, vários e vários estados têm essa técnica de arrecadação, que é antecipar o recolhimento para o momento da entrada no estado, ou seja, quando se chega a mercadoria ao estado, já teria que estar com a guia recolhida. E alguns estados, inclusive,
tem uma certa mudança, diz que, olha, se você está em dia com o Estado, você pode voltar para o sistema de débito e crédito sem o recolhimento antecipado. Em dia, para ele, significa você não ter créditos tributários sem exigibilidade suspensa. É um assunto bastante polêmico, porque, primeiro, veiculado por decreto a mudança de um dos elementos da norma tributária. O segundo, você tem uma antecipação do fato ainda não completamente ocorrido, porque ainda não houve a entrada no estabelecimento do comprador, houve a saída no estabelecimento do vendedor. Ao não completar, poderia o decreto, não a lei, antecipar esse recolhimento? Eu tenho sérias dúvidas sobre isso, mas acho que o Supremo vai convalidar. Mas é meramente um palpite. Vai. Vai. O Supremo vai convalidar. Agora sim, é importante isso demais, porque eu vou estar falando aqui de decreto, conflito de decreto que está alterando. Quando eu antecipo o pagamento, e aí assim, é um tributo, às vezes a parte que defende o lado contrário aqui, fala que na verdade eu estou antecipando o fato gerador. Que aquele, exatamente, então assim, exatamente. É grave isso, assim, e não ser, e isso trazer uma hipótese em decreto. E recentemente o Supremo não, se bem que está em curso ainda aquele caso do ICMS Convênio 64. Né? Tá tem o voto só do relator, né? Voto só do relator. Tem o voto do ministro Marco Aurélio, exatamente afastando uma tributação tentada por Pernambuco, porque ela vinha por decreto. Então, como eu sou muito ruim de palpite, pode ser que o Supremo dê razão, não dê razão aos recorrentes. Aí, esse é o segundo. Terceiro caso que nós vamos entrar hoje aqui é o caso da Uber Representações, que não é a Uber que todo mundo conhece. Aqui é o caso do IPVA, que volta no dia 7 de agosto. É um caso que você não conduz, mas você tem muito interesse nessa demanda, que discute a possibilidade de recolhimento de IPVA em estado diverso daquele que o contribuinte mantém a sua sede ou domicílio tributário. Aqui foi interessante porque esse caso é riquíssimo. Federal... Nós discutimos ontem com o IET à noite, numa live do IET, dos amigos lá do IET. É muito interessante. Do grande Rafael lá do Rio Grande do Sul, né? Nosso amigo. E aí o que acontecia aqui? Foi suspenso aqui porque o primeiro voto divergente foi do ministro Alexandre de Moraes e o Supremo define aí por maioria, ele nega provimento ao recurso extraordinário nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, que não tinha fixado tese para repercussão geral. Esse é mais um dos problemas do plenário virtual. Plenário virtual, eu fiz uma live essa semana que tinha alguns advogados, era só questão do futuro da advocacia. Grandes advogados que foram convocados para a live, inclusive você, e que você nos traiu porque foi no dia da nossa live aqui na terça-feira. Mas tudo bem. Foi. Aí, nós estávamos discutindo o futuro da advocacia nos tribunais superiores e assim... É lógico que hoje o Supremo, falar que o Supremo não vem julgando com consequencialismo é uma bobagem. Eu li um artigo interessante do Lênin Streck, falando que o ministro do STJ falou exatamente isso, que o problema das cortes é não respeitar os precedentes. E aí ele deu milhares de exemplos em um determinado tribunal de justiça que não obedecia o precedente fixado pelo STJ. E aí ele falava muito da questão do consequencialismo. E assim, falar que não tem consequencialismo nas cortes hoje é tentar não enxergar o que efetivamente acontece. Então eu acho que o que deve ser definido é assim, quais os padrões técnicos para aplicação ou quais os parâmetros técnicos para aplicação de um precedente. Isso é importante. E aqui, o plenário virtual, ele perde muito essa essência. Ele perde a essência da discussão.
esse caso do IPVA é um caso clássico, porque se tivesse no plenário físico lá, eu não teria jamais tido problema com fixação da tese e tenho absoluta certeza que o resultado do julgamento poderia ser outro. Porque aqui a controvérsia é o local a ser pago o IPVA, se é em favor no qual está sediado ou domiciliado o contribuinte ou onde é registrado ou licenciado o veículo automotor. Né? Então, assim, é guerra fiscal isso daqui que nós temos. Esse caso é riquíssimo. Eu participei também de um debate com a doutora Nina, né? Tava lá o Fábio, o Diogo também, foi muito rico. E a gente falava sobre essa experiência que o Brasil está amadurecendo na formação de precedentes vinculativos, né? Porque você tem que ter uma metodologia dos casos selecionados, não somente um caso a ser selecionado. As razões de decidir são muito relevantes para a conduta dos contribuintes. E como cada ministro pode postar seu voto, a gente acaba tendo potencialmente 11 razões de decidir, né, que podem ser diferentes. E agora, com a pandemia, ainda complicou pela sessão virtual. Esse caso é muito rico para a gente refletir sobre o assunto. Por quê? É importante dizer, ele começa na presencial, né? Houve um início dele, foi na presencial. O ministro Alexandre de Moraes não postou o voto exatamente porque a divergência dele foi aberta lá na presencial. E depois esse caso vem então para a sessão virtual, que é a sessão onde não há uma dialética entre os ministros, nem a possibilidade de intervenção dos advogados, porque os ministros postam seus votos. Nós tínhamos então 2 julgados. Um primeiro julgado, que era um RE, que obviamente eu não lembro o número, que se discutia um recurso do contribuinte, essa empresa chamada Uber, de representação, e se discutia qual o critério do IPVA, se é licenciamento nos termos do artigo 158 do CTN, ou se deveria considerar as disposições, artigo 158, terceiro da Constituição Federal, ou se deveria se considerar domicílio nos termos do CTN, artigo 127, e 120 e 130 do Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que o IPVA não tem uma norma geral fixando onde é o local do recolhimento. Então, foi levado aos estados durante anos a possibilidade de cada um fazer sua interpretação e a gente ter uma diversidade de legislações absolutamente grande nesse assunto. Muito bem. Paralelamente a isso, foi julgada uma ADI de uma lei de Santa Catarina, em que se discutia a constitucionalidade ou não dessa lei, né? A inconstitucionalidade ou não dessa lei, não a constitucionalidade, em que nessa lei se dizia que... entrou um cisco no meu olho. Mentira, você está emocionado que você está conversando comigo. Não, eu estava testando se você estava prestando atenção, que você estava digitando um e-mail aí. Estava digitando uma resposta no e-mail. Não estava digitando. Estava, viu o barulhinho. Mãos pra cima. No Instagram não tem jeito de colocar no mudo, não. Nas outras lives que a gente faz, põe no mudo e fica respondendo e-mail, mas essa aqui não tem jeito, não. Muito bem, vamos lá. Então, o que aconteceu? E tinha essa DI de Santa Catarina que colocava lá que era um local onde seria disponibilizado o veículo, vinculando o veículo a diversos estabelecimentos e passando um pouco por cima do artigo 127 do CTN. Começa a votação no físico ainda, o ministro Marco Aurélio vota pelo licenciamento, nos termos do artigo 158 da Constituição Federal, começa a se abrir a divergência ainda no físico. Quando vai para o virtual, a ministra Carmen Lúcia, no RE, estou citando a ministra Carmen Lúcia, mas outros seguiram, a ministra Rosa também, postaram, indo com a divergência, ou seja, não é no licenciamento, mas ressaltando que deveria ser no domicílio. No domicílio. Então, elas vieram... E aí o ministro Toffoli, que era o relator da DI, posta essa vinculação do veículo ao estabelecimento local, essa
vamos dizer, mitigação do conceito de propriedade, mais do conceito de uso do veículo, e lá julga a ADI improcedente, com 6-5 também na votação, e traz uma tese para a repercussão geral, que é a interpretação do precedente que vai se firmar, e essa tese diz que deve ser considerada essa vinculação e, portanto, esse uso em diversos locais do veículo, mitigando, como eu disse, a propriedade, tanto é que a lei de Santa Catarina fala propriedade plena ou não. Muito bem. O problema é que na divergência, entre os votos divergentes, há divergência, na medida em que me parece que a ministra Carmen, a ministra Rosa, por exemplo, prestigiam o domicílio fiscal e os ditames do artigo 127 do CTN. Olha, ele dando opinião, falando me parece. Eu vou falar isso agora, então. Me parece. Não, eu não disse a minha opinião. Eu disse, me parece. Entendi. Que na leitura dos votos, entendi. Tá bom. E que Vossa Senhoria concorda comigo, há uma divergência dentro da divergência, em que, portanto, vai ser colocada o tema dia 7/8, em que vai se votar especificamente a tese. A fixação da tese. Que é, na verdade, como dizem os processualistas, a interpretação autêntica do precedente que foi firmado. Se for, pode acontecer de que essa tese seja fixada pelo domicílio, na medida em que alguns ministros ressaltaram esse ponto. Isso não é uma opinião, é uma leitura fria dos votos. Essa questão é importantíssima, a questão que você está dando opinião aí, porque, assim, embora as empresas de locação elas registrem veículos aonde está sediada, ela vai circular veículos em outros locais da federação. Então, assim, tem muito contribuinte, me parece, é assim, né, para dar opinião agora? Me parece que tem muito contribuinte virando e falando assim, eu quero mais que as agências paguem tudo que é local, mas daqui a pouquinho isso volta para o contribuinte normal, que assim, o Estado, se passa um negócio desse, onde circula o veículo, paga o IPVA, não vai tardar para a gente se viajar de Brasília para Goiânia, opa, passou para cá, vai ter que pagar vai ter que fazer um rateio do IPVA. Isso vai gerar uma guerra fiscal enorme. Precedente do Supremo não fica só naquilo que é julgado. Tem uma tese fixada e tem um efeito amplo. E a tese fixada, pelo menos se for acatada, do ministro Toffoli, ela não se restringe. Ele não diz isso porque estava se analisando a lei de Santa Catarina, mas ela não vai se restringir só à locadora. Porque o que está se fazendo é a mitigação do conceito de propriedade. Exatamente. Então, me parece que você aí tem 3 problemas. Gente, olha a nossa queridíssima Virgínia Afonso. Doutora Virgínia. Uma das advogadas penalistas mais respeitadas aí, viu? Doutora Virgínia me parece que é uma das advogadas mais respeitadas. A gente aqui para dar opinião, Virgínia, a gente fala me parece. Porque isso é meramente um informativo. Muito bem. Nesse caso, a gente tem 3 pontos importantes, né? O primeiro, vamos dizer, esse aprendizado que o próprio Supremo está da teoria dos precedentes e da sessão virtual. Isso é importante. Atrás desse julgamento tem um aprendizado que nós todos estamos passando por esse momento. O segundo ponto importante, a fixação da tese como interpretação autêntica dos precedentes fixados, né, ela pode caminhar para um lado como para o outro, porque o Supremo manteve a constitucionalidade da lei mineira, que fala que é domicílio, e manteve a constitucionalidade da lei de Santa Catarina, que aceita a cobrança no local da disponibilização. E terceiro ponto importante, talvez se veicule já nesse julgamento que, por um lado ou pelo outro, tem que se fazer uma eventual modulação, porque, como eu disse, você tem leis que se contradizem, julgadas constitucionais pelo Supremo, e você tem anos e anos de legislações díspares dentro dos estados, sem a norma geral dirimir o conflito. Então, é um caso, além de ter causado muito estarrecimento aí em vários colegas de vários estados,
como eu ouvi nos últimos dias, é um caso muito interessante do ponto de vista constitucional, processual e tributário. Não, e eu queria fazer só um destaque para a gente passar para o próximo, assim, o Estado de Minas acha que ganhou, mas na verdade ele vai perder receita com esse resultado do Supremo se prevalecer essa tese da ADI lá. É grave isso. É um caso de muito aprendizado. Próximo caso é a ADI 5165, caso que atinge a todos os advogados tributaristas do Brasil, que é a questão do 739A do CPC, aquela questão da atribuição ou não do efeito suspensivo aos embargos de execução para as execuções fiscais. Né? Essa ADI objetiva a declaração de inconstitucionalidade aqui, parcial, sem redução de texto, porque aí ele traz que essa nova regra, que tornou aí regra geral de ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Então a controvérsia aqui é saber se deve ser aplicável ou não às execuções fiscais, esse 739A, ou também, ou somente às execuções cíveis. Então, esse é um caso do Conselho Federal da OAB, se eu não estou enganado, é do Conselho Federal da OAB, uma causa super importante para a advocacia tributária como um todo, porque o que se pretende demonstrar, na verdade, é a relação, ou em relação aos títulos executivos, que são aí os créditos tributários, se essa norma vai violar ou não princípios da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório, ampla defesa, não atribuindo efeito suspensivo aos embargos. Então, assim, é grave, porque assim, nós vamos ter que depender aqui da situação concreta, viola o princípio do Estado Democrático de Direito, garantias individuais do contribuinte, e assim, tem muita gente que fala, se aplica às execuções fiscais, hoje é um medo se vai estar suspenso ou não, porque nós temos que demonstrar ainda nos embargos de execução a necessidade da suspensão e o perículo in mora daquela suspensão se ela não tiver sido efetivada ali. Esse caso é super importante, vai para o plenário virtual, é um caso que vai ter sustentação oral com certeza do Bichara, aí como procurador federal do Conselho Federal da OAB, das questões tributárias. Bichara sustenta muito bem, mas é um caso que tinha que ter a discussão no plenário, a discussão para que os ministros conseguissem dialogar. O plenário virtual é muito solitário, cada um posta lá seu voto e acabou. Não tem a dialeticidade do direito, né? Tão importante é o direito. Não tem a dialeticidade do direito, não tem. E aqui eu tenho vários princípios constitucionais que são caros ao Estado Democrático de Direito que estão aí em discussão nessa ADI. Sim, razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, direito de propriedade. Né? Então, assim, isso é grave, nós estamos ali com embargos de execução, garantia, que é uma condição para opor os embargos hoje em regra, que é um outro ponto que eu também não concordo em alguns casos, mas que vai ser tem um agora... artigo nosso que vai sair agora sobre isso que você falou, garantia isso. de embargos, garantia para embargar, um livro que está sendo coordenado, já é a 4ª edição, salvo engano, pelos queridos Guilherme Henriques, Rafael Frattari e Marciano Godoy, e eu escrevi um artigo lá, quer dizer, o doutor Tiago escreveu e eu só assinei, porque tudo que ele escreve eu concordo. Tá bom, viu? Lá nós estamos dando uma opinião. Lá nós estamos dando uma opinião que eu vou falar aqui. Me parece que hoje, com o novo CPC, com as novas possibilidades, assim, eu não tenho mais a necessidade de garantir o juízo para opor embargos de execução. Tem uma nova interpretação, o STJ já deu uma decisão do ministro, inclusive do ministro Gugel de Farias, que é um ministro extremamente técnico, e ele falando que para alguns casos onde se demonstre hipossuficiência e dali por diante, lá discutia a pessoa física, eu não tinha necessidade de garantir o juízo.
mas isso a gente deixa para outra. Um colega aqui perguntou se não é possível pedir adiamento. É possível pedir e o Supremo defere em ato contínuo. Indefere, desculpa. Indefere. Indefere em ato contínuo. Pedir a gente já pediu várias vezes. Ou a gente pede, implora, fala que vai se suicidar na rampa do Supremo, de mármore branco, não adianta não. Indefere, porque a corte tem que funcionar Não, eu tenho um negócio que dá sempre até certo. Até o ministro Marco Aurélio, que era absolutamente contrário aos julgamentos, acabou pautando seus julgamentos diante da crise. Né? Como diria o despacho do ministro Marco Aurélio, bordão a já. Crise é aguda. A crise é aguda. Mas esse caso aí, só para lembrar o pessoal, que 739 é a numeração antiga, do antigo CPC, né? Lá já houve essa discussão no STJ, que era o CPC, aquela época foi alterado, da época que se alterou o 739, foi alterado, porque queria se dar mais liquidez às certidões, às execuções, especialmente as execuções bancárias, porque se dizia naquela época em que o Tiago ainda estava no terceiro ano científico, ele era muito novo menino, se dizia naquela época que se nós acelerássemos ou dessemos uma maior liquidez às execuções de créditos diversos, especialmente bancários, se reduziria o chamado spread bancário. E com isso, várias alterações do CPC foram realizadas. A pergunta que se fez à época era se esse dispositivo se aplicava a 6.830, porque não havia expressamente nenhuma menção na 6.830 de suspensão da execução mediante a interposição de embargos após garantia. Né? E, de um lado, processualistas e tributaristas defendiam que, implicitamente, primeiro, que o CPC se aplica subsidiariamente e que, implicitamente, se lermos diversos dispositivos da 6.830, ela dá o entendimento de que há, sim, uma suspensão, tanto é que você não pode executar a garantia, tanto é que o prazo começa a partir da garantia, e sim, uma série de dispositivos que lá estão que dão esse entendimento, mas o STJ entendeu que não há menção expressa e literal, e, portanto, o CPC se aplicava. Agora, aqui a discussão é outra. Se um título formado sem anuência do contribuinte, que tenha liquidez e as certezas presumidas por uma execução fiscal, e que requer garantia prévia para apresentação de defesa, se ao apresentar a garantia e fazer a defesa, se essa defesa suspende a execução ou se poderia eventualmente continuar aquela execução. Lembrando que há uma válvula de escape no CPC, antigo e no atual, de que o juiz pode receber os embargos com efeito suspensivo se ele entender presentes os bons fundamentos do direito e o perigo imora. Mas isso gera mais judicialização, porque aí a Fazenda Nacional pode subir para o tribunal falando que não era caso de suspensão, e aí assim vai cada vez mais levando o nosso judiciário a essa situação de esgotamento que ele vive hoje. Tá certo. E aí a gente tem agora uma DPF muito importante também para todos os estados da federação, a DPF que está continuando o julgamento, é a 198, é aquela da unanimidade para aprovação de convênios aí no âmbito do CONFAS. Alguém perguntou para a gente na live passada sobre isso. Foi o Bernardo, querido professor Bernardo. Então, professor Bernardo, essa ADPF vem agora, no dia 7/8. A votação dela foi julgada aqui procedente para decretar a não recepção da Lei Complementar 24 pela Constituição de 88, os ministros Fachin e Lewandowski. Julgaram improcedentes a ADPF a ministra Carmen e o ministro Gilmar. E o ministro Marco Aurélio, ele fala que não foi recepcionado, mas apenas alguns artigos. Então ele acaba achando procedente a ADPF, mas ele fala que a lei complementar inteira não foi recepcionada, mas somente alguns pontos. Então volta agora para votação. Faltam aí ministros Celso, Toffoli, Fux, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Barroso. Esse tema
é um tema super caro, porque hoje é difícil ter unanimidade, então o argumento aí do governo do Distrito Federal é que a Lei Complementar 24 ela é absolutamente incompatível com a Constituição, na parte que ela não vai render homenagens à vontade da maioria, razão pela qual ela vai violar o princípio do Estado Democrático de Direito. Essa exigência da unanimidade em um país como o nosso, que tem uma dimensão continental, ele representa, inclusive, uma clara ofensa ao Pacto Federativo. É difícil você ter unanimidade em um país como esse, como o nosso, com tantas desigualdades regionais. Né? Então, assim, você vê, a gente não tem unanimidade em casa. Né, Brasil? Duvido se o Walter hoje vai falar aí com a Robertinha e com a Marisa, assim, quero almoçar no restaurante tal. Assim, a Marisa que vai definir e ele abaixa a cabeça e vai. Assim, essa unanimidade, a Marisa aí é a maioria. Então, eu não posso ter unanimidade em tudo, quiçá em questões tão importantes como essa. Essa questão é diretamente ligada à guerra fiscal. Foi por causa dessa dita unanimidade do CONFAS que se gerou toda essa confusão de guerra fiscal que nós vivemos ainda, né? O Supremo já julgou, convalidou alguns benefícios ou não, mas ainda tem alguns estados aí se rebelando. E aí vem para o plenário virtual uma questão importante como essa. Não, relevantíssima, que vai se discutir o próprio federalismo. Vai se discutir o próprio federalismo. Se discute o próprio federalismo. Eu queria te dizer que aqui quem manda sou eu, viu? Tá. Porque eu tô sozinho em casa. Eu sei que você tá sozinho fazendo. Então, eu estando sozinho, só eu que mando. Até a Marisa ligar e mandar você fazer alguma coisa, pra você ficar esperto. Eu tô isolado deles, morrendo de saudade dos meus filhos. Pois bem, essa questão do CONFAS... Eu sou a unanimidade, Thiago. Muito bem. Eu não atendo o telefone também, não sou unanimidade. Você sabe que eu falo em sala de aula, negócio de liga ar-condicionado, desliga ar-condicionado, aquela confusão. Ao vivo, eu falo assim, gente, isso daqui é Estado Democrático de Direito, é o governo da maioria. O pessoal, que tranquilidade, professor. Mas eu queria falar que a maioria aqui sou eu. Tá bom? Então, assim, o ar fica ligado, eu sou calorento. No meu caso, não é nem que eu sou maioria, porque eu realmente estou só eu. Então, eu voto comigo mesmo. E às vezes perco. Diverge. O hospício já está lotado. Às vezes eu sozinho voto e às vezes perco ou divirjo. A empate. Não vamos nem falar de voto de qualidade, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Desanda. Carlos, e aí acho que esse é o... Agora a gente está chegando perto do último tema, não é isso? Que é o tema da Polividros? Eu acho que é o último, não? É o último tema dessa questão, que é a questão da tributação do IPI. Aqui vai discutir se há bitributação e violação ao GATT ante a incidência de IPI no momento do desembaraço aduaneiro de produto industrializado. Assim como, e esses são os termos que a repercussão geral usa lá, na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno. Esse caso teve uma live ontem super importante da ABRADETE, com a professora Isabel, o governador Flávio Dino, procurador-geral aí o advogado-geral do Estado de Minas, o advogado-geral lá do Maranhão também, o professor Onofre, discutindo questões importantes do federalismo e que também se discutiu esse caso. Acho que a professora falou desse tema, né? A professora também falou desse tema, porque esse tema ele afeta a todos os estados. A decisão aqui do Supremo foi declarando a inconstitucionalidade do IPI, a decisão do ministro Marco Aurélio, na saída do estabelecimento importador de mercadoria para revenda no mercado interno. Por quê? O ministro considerou que não tem um novo beneficiamento no campo industrial. E aí ele fixa uma tese que não incide IPI na comercialização de produto importado
que não é antecedido de atividade industrial. Só que esse caso da Polividros tem uma confusão enorme, porque aí vem o voto do ministro Dias Toffoli, que vira e fala o seguinte: olha, esse tema 906, ele é infraconstitucional. E aí ele fixa uma tese falando o seguinte, ó, é infraconstitucional a ele se aplicando os efeitos de ausência de repercussão geral. Esse caso é grave, a repercussão geral foi reconhecida no plenário virtual, vencido o ministro Dias Toffoli, e que agora reacende Não, mas isso lá atrás, isso lá atrás. Lá atrás. Só que agora o ministro Dias Toffoli, no voto dele, ele volta a discutir essa mesma questão. E aí ele vira e fala assim, ó, a tese é absolutamente infraconstitucional. E aí ele vira e fala assim, se vencido for, e aí ele traz uma tese que é, deixa eu até pegar aqui, que é interessante. Ele vira e fala assim, ó, é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência da repercussão geral, a discussão relativa à nova incidência de IPI sobre produtos importados, quando de sua saída do estabelecimento do importador na operação de revenda, mesmo que dele não tenha passado nova industrialização. Essa é a questão, assim, se eu preciso para ter o IPI uma nova industrialização ou não. Me parece que a matriz tributária do tributo é para que se exista uma industrialização, para atrair o fato gerador. Então aqui nós temos assim problemas graves aqui e vai atingir muito os estados. Mas é interessante, né? Porque até para o pessoal que está aí nos prestigiando saber, o Supremo pode, assim como o STJ, assim como os tribunais, quando julgam questões como precedentes vinculantes, ele pode, quando do julgamento, desafetar da repercussão geral. Por exemplo, aquele caso de insumos do STJ, durante o julgamento foi até sugerido isso. Como não se chegava a um consenso sobre a tese a ser fixada, sobre o precedente, vamos retirar a repercussão geral para analisar outro caso ou casos concretos. Ou isso. Aqui, qual é a justificativa do ministro Marco Aurélio que ele colocou ainda no voto dele? Que a definição da repercussão geral é uma matéria controvertida, entretanto, não foi alcançada a maioria constitucional para recusa da repercussão geral. Então, assim, ele acha que esse pressuposto, se era infraconstitucional ou não, está absolutamente superado. Agora nós temos que ingressar no mérito. Então, assim, normalmente quando o plenário da repercussão geral, quando o plenário virtual para fixação da repercussão geral, será que ele é vinculante ou não? Nesse caso aqui, o plenário da repercussão geral, ele evita um retrabalho para o plenário físico. Então, assim, aqui a matéria constitucional para recusa não foi, ou o quórum não foi alcançado. Eu tenho observância de 2/3. Então, por consequência lógica, ele deve ser também respeitado quanto à questão constitucional e infraconstitucional, que não foi atingido. Então, esse caso é muito relevante, ele traz muitos reflexos, porque o que se está discutindo ao fim é se o IPI pode se equiparar ao ICMS com incidência em todas as etapas da cadeia produtiva, ou se ele teria uma matriz própria em que se permitiria apenas a tributação da produção industrial, ou seja, quando há industrialização, e abre-se um caminho para a tributação quando desembaraço por questões de isonomia. Isso vai refletir, ou seja, acaba com a figura do equiparado a industrial que existe na legislação. Acaba. Se o Supremo entender que há uma matriz mais restrita do IPI, ela acaba. E isso gera consequências em várias cadeias produtivas. E olha só aqui está em jogo definir a constitucionalidade do IPI quando da revenda em mercado interno de bens que não são submetidos a uma nova industrialização. E aí, assim, se eles não são submetidos a uma nova industrialização, eu estou, igual você falou aí, no campo do Estado. Como a professora Isabel muito bem ontem colocou para o governador, assim,
pode ser que eu vá invadir competência sua em relação ao ICMS, se o Supremo avançar nisso. E parece que os estados estavam Eu não falei, eu absolutamente... não tenho nem autoridade de falar, eu só estava retratando a posição de quem defende a não incidência. Não, mas eu falei, eu me parece na frente. É. E no final da live agora eu vou falar salvo o melhor juízo. Aí salvei de tudo também. Mas de fato, assistam aí a palestra da professora Isabel, está lá no YouTube da Bradt. Foi de fato, o professor Onofre também estava presente, que não citou. Isso. Citei. Foi de fato. Citei, Citou? vai olhar no vídeo depois. Tá vendo? Não, tô só querendo. Sempre me julgando. Tô só querendo jogar um veneno dentro da diretoria para ver uma certa desavença. Já que somos todos amigos lá, muito amigos. O Walter tá querendo unanimidade na diretoria, tá vendo? Ele alguém manda um WhatsApp aí pro Onofre dizendo que o Thiago não o citou. Vou mandar um vídeo pro Onofre. Ele nem vai ligar, porque ele é um grande amigo, ele não liga para essas coisas. Mas quem quiser acompanhar, tá lá no canal do YouTube da Bradt. Esse foi um debate muito legal. Foi muito legal mesmo. E, gente, esse caso é importante, porque nós não estamos definindo aqui se é IPI ou não. O que o Supremo vai definir é o negócio jurídico, a tributação do negócio jurídico, que é o processo produtivo, ou seja, ele vai usar a operação depois. Isso. Então, assim, isso é importante. Exato. Isso é importante. Assim. E aí, junto com esse caso, que não, acho que não está aí no nosso informe, mas vai ser julgado junto, o caso da WSUL, que é um outro caso, também do ministro Marco Aurélio, que discute a mesma situação da questão do IPI, só que aqui, quem sustentou o caso da WSUL foi o professor Roque, e aqui eu não tenho a questão desse debate acerca da repercussão, da existência da repercussão geral ou não. E aqui eu só tive voto, no caso da WSUL, do ministro Marco Aurélio, e depois o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que devolve a questão agora para o plenário. Em linhas gerais, a discussão é a mesma. É a mesma? Tem uma questão de GAT em um e outro, que não tem um processo, não tem em outro, mas vai se discutir se pode ou não incidir o IPI nessa operação. Tem peculiaridades em cada um dos processos, e no caso, tem um caso que eu tenho aí voto do ministro Dias Toffoli, em outro não. Perfeito, professor Thiago. Queria também dizer aí ao pessoal que tem nos prestigiado muito nessa live, nesse informativo, para ouvir aí o doutor Thiago sobre os julgamentos principais dos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, STJ, que amanhã a gente vai ter um evento muito legal na Bradt, com professores extremamente renomados. Eu estou muito feliz de recebê-los na Bradt, que nós vamos discutir aquele caso do parágrafo único do artigo 116 e o voto da ministra Carmen Lúcia, que volta para o plenário quando, Thiago? Não tem data ainda, né? Não tem, né? Porque eu tenho uma vista e agora tem essa norma regimental falando que a vista deve ser devolvida 30 dias após a publicação da ata ou pode ser prorrogada uma única vez. Então, assim, fatalmente, nesse semestre vai voltar. Vão estar nesta live a professora Lana, da PGFN, o professor Luiz Flávio Neto, o professor Chueri, o professor Quiroga, o nosso querido diretor e professor Leonardo Alvim e o professor Sérgio André Rocha. Temos lá posições absolutamente divididas e creio eu que exercerei o voto de qualidade. E meu querido amigo Walter Lobato. Eu vou só exercer o voto de qualidade se houver empate. Isso mesmo. Jamais interprete o voto de qualidade, tá? Pois é. Uma hora você pode precisar dele. Uma hora você pode precisar dele. Gente, foi um prazer enorme. Muito obrigado. Thiago, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade aí com a Bradt. Obrigado. Você está sempre... Eu sei do seu... O pessoal está perguntando qual o horário da live amanhã. 10 horas da manhã, no canal do YouTube da Bradt. A gente vai soltar um convite hoje ainda. Está lá na página também do Instagram da Bradt o link, quem quiser acompanhar.
E hoje a gente vai mandar outra mala direta aí para os associados e não associados. Mas eu acho que vocês deviam acompanhar porque vai ser muito legal. Eu não preciso nem dizer o tanto que vai ser legal. O assunto é muito legal, muito atual. E os professores são referências. São excepcionais. Que eu aprendi muito com eles ao longo da vida, então estou muito orgulhoso de recebê-los. Não que eles sejam mais velhos que eu, mas eu comecei a estudar tarde. Tiago, eu sei do seu dia a dia, sei da correria que é a sua vida, então assim, te agradeço muito, muito, muito você estar aqui com a gente uma vez por semana, passando um pouquinho do conhecimento enorme que você tem das causas dos nossos tribunais superiores. Imagina. Já já a gente vai Além de um grande amigo, a gente vai um grande discutir sócio. parecer do IPVA. Nossa, então tá bom. Eu te mandei um... O Thiago me convoca para reunião numa live do Instagram. Para ficar documentado. Então tá bom. O Onofre tá ligando aí na outra linha para você, tá? Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Beijo, Onofre. Tchau, gente.